Então vamos voltar com Yara Vilar, sexóloga maravilhosa. Hoje a gente vai abordar sobre sexualidade na terceira idade. Quanto mistério sonda isso, quantos pudores sondam. Quero que você fale de tudo isso, Yarinha. Como é que funciona a sexualidade na terceira idade? A partir dos 60 anos nos países em desenvolvimento e a partir dos 65 nos países desenvolvidos é a terceira idade. Né? Então essas mulheres, elas realmente apresentam uma alteração hormonal, com vagina ressecada, né, com muitas vezes ausência de parceiro, e é impossível a gente falar da sexualidade na terceira idade sem falar da masturbação. Sim. Né? Outro fato é que elas têm necessidade de intimidade. Então o ser humano, ele nasceu para se sentir amado e para ter uma intimidade com alguém. Eu acho isso muito lindo, mas vejo isso muito pouco. Quer dizer que a maioria, quando você fala assim, de alguma questão inerente à aproximação, à intimidade, ao toque, ela se nega a se julgar apta a fazer aquilo. Ela diz, na maioria das vezes, não tenho mais idade para isso. E, na verdade, isso é uma necessidade, né? É uma necessidade. Que contrassenso essa postura que elas assumem, né? E você acha que isso é por quê? Se escondendo do quê? Porque ela tolhe dela mesma esse direito de ter esse toque, de desenvolver esse ato, de interesse pelo ato sexual. A mulher de mais idade, ela acha que perdeu a época, passou a época dela ter sua sexualidade. E relaciona muito sexualidade com genitalidade. Se o parceiro dela, que ela escolheu há anos atrás, né, tiver mais ou menos a mesma idade, ele vai ter as dificuldades dele de ereção, né, e tudo. Então a gente tem que ressignificar a sexualidade desse casal e tirar um pouco da genitalidade, colocar nos toques íntimos, novas descobertas, novas posições, né, mimos, gestos de carinho, de intimidade, para que eles possam se sentir plenos e satisfeitos na vida sexual deles, e não só da genitalidade. E aí você falou num assunto bem interessante. Nem sempre nessa época elas têm um companheiro. E você falou uma coisa que ainda é um tabu enorme. A mulher tem uma dificuldade enorme de falar em masturbação. E como é que fica isso justamente numa idade em que o pudor está acima de qualquer outra coisa? Então, como é que fica a questão pudoral e a questão de se masturbar na terceira idade? É muito comum na terceira idade a masturbação, só que tudo depende de como o médico pergunta para ela. Se pergunta assim, você se masturba? Ela vai dizer não. E quando ela diz do desejo sexual diminuído dela, a gente pergunta, sim, e na masturbação? Você tem desejo? E aí, tudo depende da forma como você vai perguntar. Uma coisa muito importante na sexualidade da mulher é que as mulheres em relacionamentos mais longos, elas ficam numa fase de neutralidade sexual, como diz Rosemary Basson em 2003. Elas precisam ser estimuladas para poder elas se excitarem para depois de um desejo. Quer dizer que essa falta de interesse, de reação algumas vezes, é pela infrequência desse estímulo? A gente diz que o desejo sexual está diminuído em qualquer mulher, né, e mais na fase da terceira idade, quando ela pensa pouco em sexo, não se fantasia sobre sexo, ou seja, o desejo ativo dela está ausente ou diminuído. Quando ela é estimulada, ela não entra no clima, por exemplo, ela recebe um mimo, um carinho, tem um estímulo erótico ou um gesto de carinho, de mimo, ela não entra no clima, ou seja, ela não se excita, e aí ela tem o desejo sexual diminuído. Ou então, quando ela começa uma relação sexual, mesmo sem vontade, ela não consegue engrenar, não consegue terminar. Nessas três situações, a gente diz que a mulher tem um desejo sexual diminuído ou hipoativo. Não é só aquele desejo ativo, aquele desejo de pensar mais em sexo. Porque hoje a mídia faz com que as mulheres na terceira idade, elas conversem com parceiros da idade delas, voltam a se encontrar, né? Com esses grupos virtuais, com pessoas que namoraram, que paqueraram há anos e anos atrás. E é comum elas se relacionarem. Mas muitas vezes elas não dizem aos filhos, aos netos, porque elas acham que é vergonhoso, é pecado, né? Mas elas se dão esse direito. As mulheres da terceira idade estão mudando a cabeça.
Noto muito isso também, que elas estão começando a ver essa esfera sexual com outros olhos, né? O que é que você acha que está acontecendo para essa mudança? Primeiro, a mulher está vivendo mais, os estímulos da mídia, né, a modernidade, as situações que ela tem de encontrar novas pessoas. E as mulheres elas estão mais exigentes sexualmente, elas tiraram essa necessidade de sexo e amor. Não, você pode fazer sexo por sexo e amor. Se tiver sentimento, melhor ainda. Ótimo. Existe uma coisa chamada 5 linguagens do amor, e eu acho que é bem interessante que todas as pessoas saibam entender, interpretar essas linguagens. Não é isso? É. Só que você vai falar disso semana que vem para nós. Combinado assim? Combinado. E vocês não vão perder essa oportunidade. Até semana que vem. Dúvidas a respeito do que a gente conversou aqui? Não perde tempo não. Escreve pra gente e a gente vai responder para você.